Bom, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de Leon Denis. Eu convido vocês para me acompanhar aqui nesse estudo que eu faço do livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, lembrando que estamos no capítulo 4. Quem tiver o livro e quiser pegar, nós faremos desta vez aqui o segundo estudo desse capítulo 4 e hoje eu vou falar então a respeito aqui, quem tiver com a edição do CELD, né, essa que foi publicada aqui no ano de 2018, nós estamos aqui na página 57. Então isso é só para facilitar realmente quem quiser ter o livro em mãos. Quem não tiver, não tem problema, eu vou ler aqui o trecho principal e depois eu faço comentário, como quem já está acostumado aqui com o nosso estudo percebeu aí. Diz então Leon Denis: por meio de seus ensinamentos de quem? Do Espiritismo. Então vamos repetir: por meio de seus ensinamentos feitos de verdade e justiça, por toda a luz que projeta sobre os problemas até agora obscuros da vida e da morte, e pelas relações que ele estabelece com aqueles que desapareceram. Então veja a quantidade de coisa que ele cita. O Espiritismo abre às almas inquietas e sofredoras a fonte profunda das consolações e a via das certezas. Então que não restam dúvidas de que o que Leon Denis coloca, quem já estudou o Espiritismo e quem de certa forma passou por um período assim de aflição, de angústia, de sofrimento, por exemplo, pela morte de algum ente querido, sabe como tudo isso que ele falou aqui é verdadeiro, né? Isso não elimina, por exemplo, a possibilidade da gente sentir saudade. Isso faz parte, é normal que a gente sinta saudade, que a gente tenha vontade de que aquele ente querido não desencarne, que ele fique mais tempo com a gente. Isso tudo é normal, isso tudo faz parte. O que o Espiritismo vem fazer é nos explicar que realmente a vida continua, de que não existe fim, né, de que aqueles que nós amamos os reencontraremos em algum plano, né? Às vezes a gente desencarna, mesmo que eles já estejam reencarnados, é possível através dos sonhos, por exemplo, a gente fazer esse encontro. Isso é muito importante e é muito consolador. Então, e vem fazer isso tudo através das provas, né? Como eu falei no estudo anterior, não é mais eu acho, é eu sei, porque eu estudei, porque alguém pesquisou, investigou aquilo a fundo e me trouxe. Então é mais ou menos nesse sentido que Leon Denis constrói o seu raciocínio, e aqui ele vem agora chamar a atenção para um detalhe muito importante, que vai falar ele aqui, que no entanto, para que estas consolações mantenham toda a sua eficácia e o seu calor comunicativo, é preciso evitar cuidadosamente que se misturem com questões de dinheiro, porque assim que isto ocorre, a dúvida se instala e a crença se esvai. Por que ele fala que a dúvida se instala? Porque em alguém que de repente passa, digamos, a viver do Espiritismo, algo que Kardec não recomendava na sua época, você levanta a dúvida no outro: será que ele está aqui produzindo esses fenômenos por interesse financeiro ou porque realmente tem comprometimento com a ideia, com a causa, com a vontade de consolar o outro? Então esse é um ponto importante. Essa pessoa que fez a palestra aqui, sabe que ela faz baseada no interesse financeiro ou no interesse de consolar, de divulgar a doutrina? Isso é importante. Então esses pontos Leon Denis coloca aqui, principalmente vinculado à questão do fenômeno, precisa ser levado em consideração, porque a mediunidade, Kardec vai trabalhar isso, ela não foi, vamos dizer assim, ninguém paga para ser médium. A pessoa não, eu vou ter que pagar aqui para desenvolver minha mediunidade. Não existe isso. A mediunidade, ela existe você pagando ou não pagando. Então, dai de graça o que de graça recebestes. E se hoje a gente olha e fala: William, mas eu não conheço nenhum médium que trabalha por interesse financeiro. Sim, na época, eu também não. Pode ser que tenha em algum lugar aí. Assim, na verdade, hoje nos Estados Unidos tem. Nos Estados Unidos, recentemente passou um documentário falando sobre isso. Nos Estados Unidos, muita gente ainda faz comércio da mediunidade. Mas são pessoas que não são espíritas. É bom lembrar que nem todo médium é espírita. Isso tem que ser bem reforçado,
Porque você fala assim, nossa, vi um médium espírita que cobra. Não, esse não é um médium espírita, não estudou Kardec. Ou se estudou, ele simplesmente decidiu não seguir as orientações de Kardec do dai de graça o que de graça recebestes, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma orientação, na verdade, de Jesus, né? Que Kardec, então, traz e vincula à mediunidade. Mas na época de Leon Denis, na França mesmo, as próprias irmãs Fox, elas sim cobravam e tiveram sérios problemas ao longo de sua vida, depois se envolveram com alcoolismo, chegaram a num dado momento da vida, algumas delas ali, a negar os fenômenos, porque foram pagas para isso, depois mais no final ficaram arrependidas, bateu remorso e elas voltaram atrás e reafirmaram que os fenômenos eram autênticos. Então acontecia muito de médium ficar aí, viajando daqui para ali, recebendo, produzindo espetáculos, e quando o espírito não vinha, ele fraudava. Então, diante da fraude, muitas vezes detectada, descoberta, o que ficava ali em xeque? O espiritismo. Isso para a sociedade, na imprensa. Então, condenavam o espiritismo por conta da irresponsabilidade de alguns médiuns que decidiam viver da mediunidade. Esse era um problema na época de Leon Denis e que realmente pode ser que exista ainda hoje, mas ou é por pessoas que não compreenderam o espiritismo ou que nunca nem estudaram o espiritismo. Diz Leon Denis que as comunicações pagas deixam indiferença. Eu nem toquei nesse assunto e é importante, porque o indivíduo que está ali recebendo, eu quero uma comunicação, ele vai ali, ele está indiferente em relação à dor do outro. Diferente, por exemplo, do Chico. Chico, o pessoal comenta assim, que além de tudo, ele tinha compaixão, ele tinha empatia, ele respeitava a dor do outro, às vezes ele não falava nada, ele só abraçava uma mãe que chorava. Então a pessoa que recebe, ela fica fria, ela está cumprindo simplesmente um protocolo profissional. Olha, toma aqui sua carta, pronto, vai embora. Você quer que eu produza aqui um fenômeno? Tá produzido, tchau, próximo da fila. É assim, é uma relação comercial e muito prejudicial sob vários aspectos. Então, além de deixar a indiferença, diz Leon Denis, não atingem o seu objetivo. Para que possam produzir todos os seus efeitos benévolos, é preciso, acima de tudo, que a causa se mantenha digna e santa. Aqui tem até uma nota da editora, quando pede para ver o capítulo A Mediunidade Gloriosa no livro No Invisível de Leon Denis. Gente, esse capítulo aqui é simplesmente fantástico. Fica o convite para que vocês realmente depois pesquisem lá com calma. E Denis continua dizendo, então, o século da luz sucederá aos séculos de dúvida, de ignorância e obscuridade. Hoje em dia, o erro e o mal ainda são poderosos, embora cambaleiem sob os repetidos golpes desferidos pelas lições trazidas, pelos acontecimentos e pela intervenção progressiva das forças do alto. É bom sempre lembrar que esse livro foi escrito ali. Esse livro, na verdade, ele é um conjunto de artigos que Leon Denis escreveu em 1921, 1920, 1926. Então, logo após, né, o fim da Primeira Guerra Mundial. E ele vai falar disso. Os mortos da guerra planam acima de nós, formando incontável multidão. Mas, frequentemente, eles retornam para junto daqueles que amaram. São raras as famílias francesas em cujo círculo íntimo não se encontre algum jovem herói invisível que venha retomar parte nas esperanças e nos sofrimentos em comum, e cuja influência radiante confere mais gravidade aos nossos pensamentos, introduzindo elementos de nobreza e motivos de emulação na banalidade de nossas existências mesquinhas. Meus amigos, olha que maravilha, né? Você, diante da dor, poder contar com esse auxílio, com esse socorro. E o detalhe é o seguinte, muitas vezes esse socorro existe, mesmo que não estudemos o Espiritismo. Mas é claro, quando você estuda e tem noção de que isso é possível, é como se a gente ficasse mais atento. É mais ou menos assim, você está viajando por uma estrada e alguém te avisa, fala, olha, fique atento na estrada porque de vez em quando a gente passa por uns ipês floridos, umas árvores floridas,
bem bonitas. Então aquilo te chama a atenção, você fala, opa, deixa eu ficar mais atento. Claro, se ninguém te avisa, você pode estar dirigindo ali e de repente falou, um ipê florido. Ou você está num ônibus, não está dirigindo e do nada percebe um ipê, uma árvore bonita. Então quando você sabe que isso pode acontecer, você já fica mais alerta. Então o Espiritismo, quando ele fala, olha, os espíritos mortos na guerra ou mortos depois da guerra, eles podem voltar para nos consolar. Então imagine quanto isso é poderoso. Mesmo em época de pandemia, eu gravo esse estudo, é bom sempre dizer, porque talvez ele será veiculado quando a pandemia já tiver acabado em alguns canais. Eu gravo ele na pandemia e uma das angústias é dos familiares, dos parentes, não poderem se despedir do ente querido, nem ter velório. Simplesmente é internado, tempos depois desencarna e pronto, não pode ter o contato por uma questão de segurança. Então pensa que angústia, quando você sabe, olha, primeiro ele está vivo e ele pode voltar para te consolar. Isso é muito forte, muito consolador. Vai dizer Leon Denis, nossos guias nos dizem que no espaço esses mortos da guerra estão recebendo, neste momento, intensa cultura e preparação espiritual, instruções, conferências, treinamento psíquico, visando ao seu retorno à Terra e aos papéis mais relevantes que lhes serão atribuídos. Com efeito, diz Leon Denis, logo reencarnarão e fundarão famílias novas, espíritos avançados renascerão entre nós e impulsionarão mais vivamente os progressos da humanidade. Então vejam isso, meus amigos. E aqui a editora chega a colocar uma nota, dizendo para pesquisar O Mundo Invisível e a Guerra, que é um outro livro de Leon Denis maravilhoso que ele escreveu durante a Primeira Guerra Mundial. Aqui tem um detalhe que eu vou ler. Não quer dizer que eu concorde com isso, mas Leon Denis coloca, e eu vou colocar para que quem tiver alguma dúvida depois pesquise. Em relação ao retorno de Jesus. Isso é uma crença muito comum entre os evangélicos, entre os católicos. Claro que eles acreditam que Jesus vai vir para ressuscitar os mortos, enfim, fazer o juízo final e tudo mais. E eles dizem isso baseado em alguns trechos da Bíblia, lá do Evangelho. Claro que isso é um pensamento que existia também fora do ciclo religioso, e Leon Denis, que recebia espíritos e guias que nem sempre eram somente vinculados ao movimento espírita, talvez eles tinham também essa crença. Então ele vem dizendo do que os guias falavam para ele. E ele coloca que então os guias afirmam que Jesus em pessoa retornará à Terra e esta sua nova missão conferirá a consagração suprema às nossas crenças. Multidões ávidas por suas palavras se acotovelarão à sua passagem e até os corações mais insensíveis desabrocharão com a irradiação de sua grande alma. Presentemente, nossa tarefa consiste em abrir caminho para a ação que se fará sentir cada vez mais, a fim de torná-la mais rápida e mais eficaz. Repito, isso é algo que os guias disseram para Leon Denis e ele simplesmente coloca no seu livro. Ninguém é obrigado a acreditar. E aí cada um faz a reflexão e discorda, concorda, enfim, fiquem à vontade. Meus amigos, é isso. Muito obrigado e até o nosso próximo estudo das obras de Leon Denis.